Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso anual de competências essenciais em metodologias ativas. Hoje nós estamos aqui para uma aula com discussões e reflexões sobre os princípios de metodologias ativas, mais precisamente, aula invertida. Aqui ao meu lado estão os professores Ângelo Jacomossi e o professor José Marques. Sejam bem-vindos. Obrigado. Olá, pessoal. Primeiro eu quero dizer que estou extremamente grato em participar desse podcast com vocês. Me inspirou a estudar mais sobre a aula invertida. Eu sou um apaixonado agora por aula invertida, sala de aula invertida, né? Eu tinha um namoro firme com sala de aula invertida. Agora casou. Fiquei noivo no fim de semana ao ler esse livro de aula invertida. E agora eu quero casar com a aula invertida, porque é mesmo de grande entusiasmo, né? Quando a gente vai vendo as possibilidades que essa metodologia ativa abre para que a gente trabalhe com nossos estudantes. Pode passar. Não tem um conceito rígido, aula invertida, sala de aula invertida, ou flipped classroom, como é uma metodologia iniciada nos Estados Unidos, da língua inglesa, e lá na literatura nós vamos encontrar dessa maneira, né? Flipped classroom. É uma metodologia ativa, como eu já falei, propõe que o educando aprenda por meio da articulação entre espaços e tempos online e presencial. Então, muitos chamam de híbrido, né, a sala de aula invertida. De forma síncrona, ou seja, eles podem aprender ao mesmo tempo determinados conceitos, ou na mesma turma, de forma assíncrona. Alguns alunos estão mais avançados dentro daquele assunto, outros menos avançados, mas todos com um objetivo claro de aprendizagem ali. Mas nesse processo, alguns vão estar mais adiante, outros mais menos, cada aluno seguindo o seu passo, vamos dizer assim, a sua velocidade, né? Pode passar. E a aula invertida não foi criada pelo Jonathan Bergman e Aaron Sands, mas ela foi aprimorada e a partir desses dois professores que ela ganhou notoriedade na Europa, nos Estados Unidos. O Jonathan Bergman e o Aaron Sands eram professores de ensino médio de uma pequena cidade, uma cidade pequenininha do Colorado, na zona rural do Colorado. E eles colocam no livro deles algo muito interessante, que eles sempre se perguntaram o que é melhor para os nossos alunos, o que o meu aluno merece de melhor, o que é melhor para ele. E eles já eram professores da metodologia tradicional há quase 20 anos, os dois, né? Eram professores, inclusive, premiados na metodologia tradicional, mas mesmo assim eles não se acomodaram, eles queriam melhorar. Tinha uma insatisfação. E eles começaram a pensar em inverter a forma de ensinar, né? Então, eles encontraram na aula invertida a aquisição das bases do conteúdo. Primeiro, era um pré-work, né? Então, esses alunos tinham os conceitos mais essenciais, era um start para a construção do conhecimento. Depois, em sala de aula, isso era feito em casa, né? Em sala de aula, eles fariam a consolidação e a ampliação e a conexão entre os conhecimentos. Eles falam o face-to-face, então aumenta a interação do aluno com o aluno e do aluno com o professor. A construção desse relacionamento que é super importante para o aprendizado, dessa afetividade para o aprendizado. E intensifica, então, e qualifica a interação humana. Eles dão muita importância para a interação humana no aprendizado. Isso acontece na sala de aula, que seria a atividade após a pré-work. Pode passar. Metodologia tradicional e metodologia ativa, ambas querem o aprendizado. É isso que a gente quer para os nossos alunos, nossos estudantes, né? Pode passar. Pode passar, por favor.
Então, o modelo tradicional que a gente conhece, no qual nós nos formamos, a maioria de nós, né? É uma aula expositiva, que era feita em grupo, e depois dessa aula expositiva, o aluno era, então, orientado a fazer uma recuperação, uma ampliação do conteúdo em casa, que seria o homework, né? Individualmente. E a aula invertida simplesmente é fazer o contrário. Pode passar. A preparação do conteúdo é feita em casa, né, que é o pré-work, individualmente, e a ampliação desse conteúdo, a análise desse conteúdo, a construção desse conhecimento, conexão de conceitos, é feito na sala de aula. Os autores, os professores que divulgaram e aprimoraram a sala de aula invertida, eles pensavam da seguinte maneira: em que momento que o aluno mais precisa de mim? Quando eu estou falando, fazendo uma instrução para ele, falando sobre os conceitos, ou é no momento que ele está construindo, tendo dúvidas, fazendo conexão entre os conceitos que eles estão aprendendo? E nesse momento que ele mais precisa de mim é onde ele está em casa sozinho. Então, na verdade, era nesse momento que eu precisava estar com o meu aluno. Então, essa é a base da aula invertida. Ou seja, eu posso fornecer essa exposição do conteúdo por um vídeo, por exemplo, onde eu gravo um vídeo ou pego um vídeo gravado de algum outro professor para iniciar o conhecimento. Ele vai assistir, ele pode assistir sozinho. Mas no dia seguinte, ou na semana seguinte, quando esse conhecimento vai ser ampliado, é onde eu vou estar junto com meus alunos e é onde os alunos vão estar juntos uns com os outros. Então, por isso foi que eles fizeram essa inversão, essa sala de aula invertida. Pode passar. Essa é a escola onde eles lecionam até hoje, a Woodland Park High School, uma escola do ensino médio, como eu disse, né? Pode passar. Esse é o Jonathan Bergman e o Aaron Sams. Eles são professores de química nessa escola, né? No ensino médio. Pode passar. Então, palavras do próprio Jonathan Bergman, né? Que é um processo simples. Não é necessário de nada especial, só precisa ter a mentalidade certa, né? Trata-se do que você pensa sobre a educação, do conceito que se tem sobre educação. E o Aaron Sams fala, né? As aulas, antes de fazer a sala de aula invertida, as aulas eram centradas em mim, né? Eu era o centro das atenções, né? Eu dizia aos estudantes exatamente o que, como e quando aprender. Depois provar a mim que aprenderam. Eles até dizem, né, que o professor que é aquele controlador obcecado, não tentem fazer aula invertida, né? É abrir mão do controle, é deixar o protagonismo para o aluno que vai dirigir o seu próprio conhecimento. Pode passar. Esse é um livro sobre sala de aula invertida, escrita por esses autores, é de fácil leitura, um livro fino, que dá para ler num dia, né, num fim de semana, e vale muito a pena. Eles contam a história de como que eles começaram e como, passo a passo, de como fazer uma aula invertida, de como instituir esse método no seu dia a dia. Pode passar. Como é uma metodologia ativa, ele estimula o protagonismo do aluno. Então, o professor vai sair de cena e o próprio aluno vai ser o protagonista do seu aprendizado. Então, estimulando a atitude, proatividade, a paixão, né, que eu acho extremamente... O aluno sem paixão, ele não aprende, né? Ele precisa ter paixão, ele precisa ser apaixonado por aquilo, né? Significado, não, por que eu estou aprendendo isso, para que eu estou aprendendo isso, eu vou usar isso aonde, né, em que situação... E de sempre repensar sobre o seu aprendizado. Como que eu posso ser melhor do que eu já estou sendo, né? Pode passar. Então, a sala de aula invertida tem algumas características importantes, né? Adaptação à própria experiência. Então,
o aluno, a sala de aula invertida, ela vai ter mais atenção para as singularidades daquele aluno. Né? Ele vai atender mais às necessidades de cada aluno em suas singularidades. Ou seja, não é o coletivo, né? Eu vou prestar atenção, eu vou conhecer melhor meus estudantes, saber em que ponto que cada um está nesse conhecimento, do que ele precisa, e vou poder atender melhor a essas necessidades. O aluno tem a oportunidade de ter um ritmo próprio. Então, ele disponibiliza vídeos, por exemplo, das aulas. Ele pode pausar o vídeo, ele pode voltar esse vídeo, ele pode seguir mais rapidamente, e eles disponibilizam todos os vídeos sobre determinado assunto. Então, os alunos têm acesso a todos esses vídeos, e aquele aluno que é mais rápido, né? Ele aprende de forma mais acelerada, não é que é mais inteligente, a forma dele lidar com o aprendizado é assim, ele segue adiante nos vídeos. Aquele aluno que tem uma forma de aprender mais lenta, ele fica mais parado em determinado vídeo. E lá nos Estados Unidos eles têm essa questão do ensino acadêmico ser muito relacionado ao esporte, né? Então, eles têm alguns estudantes que vão participar de competições esportivas e eles faltam às aulas por conta disso. Eles podem acelerar. Eu tenho uma competição esportiva na semana que vem, então eu vou assistir mais vídeos essa semana, porque semana que vem eu sei que eu não vou poder assistir, não vou poder estar na aula, então individualiza mais e oportuniza essa adaptabilidade, né? Os alunos desenvolvem um senso maior de competência, um senso de pertencimento, porque é aprendizado em pares também, e um senso maior de autonomia, segundo a experiência dos dois autores, né? Pode passar. Então, o melhor manejo da carga cognitiva, né, que eu achei super interessante esse conceito aí de carga cognitiva, né, é o peso que o conhecimento exerce sobre mim, a necessidade de eu aprender, a quantidade de conhecimento que vai entrando no meu hardware aqui, né, no hardware. Essa carga cognitiva, nem todo aluno trabalha bem, ela lida bem com ela. Inclusive, tem respostas emocionais a uma carga cognitiva muito grande. Tem aluno que trava, né? Como se um computador nosso travasse de tanto programa que a gente coloca lá. Ele trava mesmo. Então, esse aluno ele pode ir mais devagar. Aquele aluno que necessita de acelerar, ele pode fazer isso também, porque ele ficaria muito entediado se isso fosse tão lentamente colocado. Então, é possível cada aluno dirigir o seu próprio conhecimento. Pode passar. Uma motivação extrínseca, porque os grupos, ele sente que está aprendendo com o grupo e que ele pertence a determinados grupos, né? Pode passar. E ele começa a se sentir capaz de dirigir o seu próprio conhecimento, então a motivação intrínseca também vai aumentando. Próximo. Essa é a taxonomia de Bloom, e a relação dela com a sala de aula invertida. Então a gente sabe que o conhecimento ele vai em direção ao ápice da pirâmide. E no processo, na metodologia tradicional, com todo respeito, né? Eu fui formado em metodologia tradicional a vida toda, mas a metodologia tradicional, ela trabalha as bases da pirâmide na sala de aula e o aluno vai trabalhar os patamares mais altos da pirâmide em casa. E na sala de aula invertida, isso também inverte. Ele vai trabalhar as partes mais básicas da pirâmide, as bases da pirâmide em casa, assistindo vídeos. Não necessariamente precisam ser vídeos, pode ser de disponibilidade de artigos, livros, e outras formas de dar um start aí para o aprendizado. Mas o mais importante, ele vai trabalhar os patamares mais altos da pirâmide, que é onde a gente almeja chegar,
em sala de aula, onde o professor vai estar junto, os outros colegas vão estar juntos, e várias atividades podem ser feitas aí nesse momento, né, para atingir até o pico da pirâmide, que é avaliar e criar. Pode passar. Pode passar. A definição é bastante ampla, né? Então, qualquer estrutura na qual as aulas são pré-gravadas e recebidas em casa e as atividades são facilitadas durante atividades em sala de aula, isso pode ser chamado de sala de aula invertida. Pode passar. Então, tem um tempo pré-sala de aula, que é individual, e um tempo em sala de aula, que é coletivo. Esse tempo em pré-sala de aula, normalmente se faz individualmente, ele pode ser disponibilizado, ele pode ser utilizado na forma de vídeos que são disponíveis. É a forma mais frequente de se fazer, mais frequente se fazer a sala de aula invertida. 80% das universidades norte-americanas que usam sala de aula invertida, elas disponibilizam esses vídeos. Ou entrevistas, o Talk TED, textos, artigos, podcasts, etc. E esse tempo em sala de aula pode ser feito em discussão de casos. A maior parte das faculdades de medicina usam esse tempo em sala de aula em discussão de casos, aprofundar conceitos, fazer conexões entre conceitos, resoluções de questões de múltipla escolha, questões abertas, trabalhar individualmente ou em pequenos grupos. Isso exige mais do professor. Eles até citam no livro, né? Se a gente entrar na sala de aula dos dois, vai parecer um caos, porque tem um grupo de alunos ali estudando determinado tema, tem um outro grupo aqui estudando uma fase mais avançada ou mais atrasada desse tempo, tem um aluno individual ali que não assistiu o vídeo, ou que precisa assistir o vídeo de novo, ou que precisa ler aquele artigo novamente. E o professor, ele vai passando e atendendo, se deslocomovendo e prestando atenção nas necessidades singulares de cada pequeno grupo, de cada aluno. Pode passar. Então, existem vários recursos aqui, eu não vou falar de todos, né, para serem utilizados aí em sala de aula invertida, né, produção de vídeos, programas de apresentação, sobre gravação de voz sobre os slides, podcasts ou vídeos disponíveis online que a gente pode utilizar, até de professores que já usam sala de aula invertida, eles têm seus vídeos gravados e disponibilizam isso publicamente, né, e vários recursos também que a gente pode utilizar. Pode passar. Características indispensáveis do professor que quer trabalhar com sala de aula invertida, né? Primeiro, dominar o conteúdo. Isso é óbvio, né? Não tem como o professor não domina o conteúdo de atender a várias necessidades ao mesmo tempo. Você imagina que o professor está num pequeno grupo aqui, de repente ele tem um aluno em uma necessidade individual, ele tem que mudar o ponto que ele está aqui para outro ponto, então ele exige um esforço cognitivo muito grande, um controle emocional muito grande desse professor. Então, ele tem que saber o que ele está falando, né? Que eu achei muito importante, né? Admitir quando não tem a resposta. Eu acho que entre nós, professores, médicos, né? Nós temos uma certa dificuldade, aí uns mais, outros menos, de dizer que não sabe aquilo ali, né? E ele coloca isso como uma oportunidade para demonstrar para o aluno o que é ser aprendiz, né? Não, eu não sei. Vamos aprender, abre aí no seu celular, no seu computador, compartilha com a turma isso e vamos aprender juntos isso daí, né? Então é uma oportunidade e muito interessante, né? Mostrar aos estudantes, né, o que os adultos fazem quando não sabem a resposta. Ou seja, nós temos que nos comportar diante dessa situação como adultos, e às vezes a gente se comporta como criança, né? Ou ficando desconcertado, ou dando uma enrolada, né? Então, eles são bem transparentes nessa questão, né? E se movimentar durante toda a atividade em sala de aula de maneira não linear.
Tá? Ele vai atender vários grupos, várias necessidades ali ao mesmo tempo. Pode passar, próximo. É importante definir objetivos, né? Tem que ter resultados de aprendizagem bem claros, que podem ser baseados aí em diretrizes, em políticas nacionais, as melhores evidências, etc. Como podem se alcançam com maior frequência, né? Maior eficácia, né? É um método, né? Como é que eu posso alcançar esses objetivos de uma forma mais eficaz? O melhor método para determinado objetivo. Garantir aos estudantes o acesso ao vídeo, se o material pré-aula, pré-work for vídeo, e usar a criatividade para desenvolver atividades cativantes, ou seja, essa atividade em sala de aula ela tem que ser atrativa, ela tem que ser, até certo ponto, divertida, né? O estudante precisa ir para a sala de aula, que ele tem que querer ir para a sala de aula. Nas faculdades de medicina norte-americanas, não é necessário, o aluno não precisa estar presencialmente numa aula em 4 paredes. Nas atividades práticas, sim, mas nas atividades teóricas, não, eles podem fazer de forma híbrida. Aonde se usa sala de aula invertida, mesmo não precisando, os alunos estão. Em algumas faculdades de medicina que não usam sala invertida, as salas de aula, nesse momento, estão vazias. Isso é um comentário que ele faz no livro ao visitar a Harvard Medical School, né? Que usa a sala de aula invertida em todas as suas atividades. E desenvolver, logicamente, um sistema de avaliação somativa e formativa adequadas, que aí eu acho que é a maior dificuldade da sala de aula invertida. Eu acho que é o ponto fraco da sala de aula invertida, e que, inclusive, os próprios autores estão aprendendo ainda, eles são sinceros em dizer isso. Pode passar. E aí eu quero terminar com uma frase aí do Benjamin Bloom, né, que ele coloca que o que qualquer pessoa no mundo pode aprender, quase todas as pessoas podem aprender se for fornecido um tempo apropriado, né, e condições aí para esse aprendizado. Então, o que um aprende, qualquer outro pode aprender, desde que respeitadas as condições particulares, singulares de cada estudante. Acho que é isso. É isso, ótimo. Muito obrigado, Ângelo. Aprendi bastante aqui e, sem dúvida nenhuma, a metodologia ativa nas suas interfaces, né, ela tem características que são muito singulares e que, ao contrário do que, às vezes, a gente pensa quando a gente está iniciando o estudo da metodologia ativa, é que não existe um planejamento, né, que o aluno fica solto, e é muito pelo contrário, né? Que a gente percebe com todas essas metodologias, o TBL, o PBL, a aula invertida, que existe um bastidor, né? Um background, e que o professor, ele quer que os alunos tenham um resultado de aprendizagem, né? Então ele tem aquela meta, e ele tem, às vezes, a meta durante aquela disciplina. O que o aluno que vai passar por aquela unidade, por aquela disciplina, ele tem que sair sabendo, né, o resultado de aprendizagem. Então, se ele demora um pouquinho mais, ou se ele demora um pouco menos, mas ele vai, no final, ele vai sair com aquele resultado de aprendizagem, né? Então, é uma metodologia que acaba atendendo. Outro aspecto que você ressaltou, importante, é que, no caso, o professor tem que ser especialista, né? Ele tem que dominar o assunto. Ele não pode ter estudado para dar aquela aula, vou preparar uma aula para dar amanhã, né? E vai lá dar... Não existe isso. Aquilo lá tem que ser um conhecimento dele, assim como você é médico da saúde da família, endocrinologista, o professor José Marques é reumatologista, eu sou oncologista. A gente pode conversar sobre os nossos aspectos a qualquer momento, né? Então, você já domina aquele assunto, você está preparado sobre aquilo, né? E eu gostaria de ouvir a opinião do professor José Marques.
Eu queria fazer um comentário. Eu ouvi o professor Ângelo, obrigado pela apresentação didática, aprendi muito. Ouvi você falar muitas vezes a palavra singularidade, e você já falou 2 vezes também. É uma palavra que eu adoro. Cada doente é singular e cada estudante é singular. Se a gente não entender isso, a gente não consegue ser um bom docente. Exato. E você colocou muito bem. Quando você coloca qualquer metodologia, mas a metodologia de sala invertida mostra mais ainda. Alguém voa e alguém vai devagar. E eu preciso estar preparado para, às vezes, segurar um pouquinho quem está voando muito e, às vezes, estimular quem está indo como tartaruga. Exato. Isso é fundamental. Eu queria comentar a minha experiência. O Poleto me deu a oportunidade de fazer para o 8º curso um curso de profissionalismo. E já estou fazendo pela 2ª vez. E a minha experiência está sendo, para mim, eu acho que para os alunos também, bastante interessante. Então, o profissionalismo hoje é uma área muito discutida na literatura, na formação médica, e ele tem um quê de realidade. Um quê de realidade. É no 8º termo, quando o aluno está saindo para o internato e daqui a pouquinho para a residência. Estrategicamente colocado. Estrategicamente colocado pelo nosso professor. Por nós, né? Por nós. Então, mas o que acontece? Eu discuto o profissionalismo de uma maneira muito global. Questão bioética, questão ética, questão de profissionalismo de entidades médicas, responsabilidade jurídica, responsabilidade civil, coisas que eles, durante o curso, não veem muito. E você aplica a sala invertida. Sala invertida. E eu tenho feito exatamente dessa maneira. Eu mando um vídeo e um texto. E o que eu vejo é que quem leu vem preparado para a discussão. Quem não leu vem verde. E a gente percebe isso e vai cobrando e estimulando. O que eu faço? Eu mando. Eu trago... eu acredito que a sala invertida é uma otimização do tempo do docente e do estudante. Sem dúvida. O estudante não perde tempo, porque ele vai lá discutir o que ele tem dúvida, o que ele quer saber, ele já leu. E o docente não perde tempo em fazendo exposição. Sem dúvida. Eu vou discutir o que eu posso passar de experiência para vocês. Isso é muito interessante. Aliás, é bem típico do pragmatismo do norte-americano, né? Sim. Ele vai otimizar o tempo. Exato. Claro. Em que momento que o estudante precisa mais do meu professor tempo e do seu colega? E da tua experiência. Da sua experiência, do meu claro. sem no dúvida. momento que ele está se dirigindo aos patamares mais altos ali da taxonomia de Bloom. Claro. O modelo é tão significante, ele significa tanto que quando a gente entende, ele parece até óbvio, né? Mas aí você fala assim, por que eu não pensei nisso antes, né? Porque a hora que ele fala, bom, ler um texto, ficar com uma dúvida, assistir um vídeo, dar o primeiro passo em um determinado questão, ele pode fazer sozinho. Mas aí vão surgir as dúvidas, né? Que é aquela história que a gente sempre falava, ó, ninguém tem dúvida? Tá bom, é porque ninguém estudou, né? Ninguém tá sabendo nada, porque quem não sabe nada não tem condições nem de fazer uma pergunta, né? Nem de ter uma dúvida, né? Então essa questão que você colocou na aula é muito interessante, porque você otimiza o tempo do aluno e do professor. E respeita a velocidade de cada um, né? Se eu tiver um pomar onde eu planto ali pés de manga, eu planto todos eles mais ou menos do mesmo tamanho. E aí eu vou acompanhar o crescimento desses pés de manga e os frutos, né? Tem um pé de manga que vai crescer mais rápido, vai dar manga, o outro vai mais devagar, a manga demora mais. Então, eu, como cuidador daquele pomar, eu vou ter que olhar para cada pé de manga, entender a sua velocidade de amadurecimento e atender as necessidades individuais ali, né? Uma questão que é citada na literatura, que nós fazemos aqui, é a questão do pré-teste, né? Quando o acadêmico chega... Porque uma questão que a gente tem que também levar em consideração é da maturidade, né, de alguns acadêmicos, né? E a gente tem que ter uma avaliação, né? Queria que você falasse para a gente o que você leu, né, sobre essa questão do pré-teste, porque eu acho que isso
é uma questão que acaba também servindo de estímulo para o acadêmico, né? Se ele não tiver uma repercussão, se não tiver, talvez isso gere um estímulo. Você poderia falar alguma coisa sobre a questão dos pré-testes? Eles colocam como uma necessidade, né? Então, na sala de aula invertida, como nas outras metodologias ativas, também nós temos que ter uma avaliação somativa, uma avaliação formativa. E, fazendo parte da avaliação somativa, eles colocam esses pré-testes, né? Que isso, eles não colocam uma regra. Você pode, de acordo com a característica da sua instituição, dos seus estudantes, do momento do curso, pode colocar o pré-teste da maneira que você achar melhor junto com os seus estudantes. Mas é preciso ter essa avaliação. E na avaliação formativa, né, como eles estão, o professor vai estar se deslocando na sala de aula de maneira não linear, atendendo a várias situações, ele vai estar mais em contato com aquele estudante, ele vai estar mais próximo, construindo realmente uma relação, um relacionamento ali com esse estudante. E isso conta muito na qualidade e na precisão da avaliação formativa, que eu acho uma das mais difíceis que a gente pode realizar, né? Só um comentário, como a gente faz? Eu faço tutoria, eu faço conferências e eu faço aula invertida, sala de aula invertida. É interessante você comparar essa metodologia e a gente vai ganhando experiência. Por exemplo, na sala invertida, eu discuto com alguém que sabe o assunto. É muito interessante e às vezes eu aprendo com algum comentário. Na tutoria, a gente acaba auxiliando a discussão. E na conferência é interessante porque a impressão que dá é que ninguém sabe nada. E que se você faz pergunta, tenta dialogar, eles não conseguem, porque eles não conhecem o assunto. Então, esse para mim é o grande centro da aula invertida. Eu estou discutindo com gente que conhece o assunto, que estudou. Está preparado. Isso é fundamental. Segundo, dá para trabalhar com grupos maiores, né? Você separando em grupos menores, mas trabalha com um grupo maior. Uma coisa interessante que fica claramente demonstrado, porque eu trabalho assim, eu dou o assunto para trabalhar em classe e discuto o que os grupos discutiram por cada assunto. Eu tenho 5 opiniões diferentes. E aí um aluno fala, professor, qual que é a certa? Nenhuma. Isso é muito didático. Na sua disciplina. Isso. Sim. Nenhuma é a certa. Ele fez uma discussão, argumentou, você fez uma discussão, argumentou, e a gente precisa criticar, avaliar e ter argumento. Exato. Claro que tem algumas discussões inadequadas e a gente corrige. Aí está a diferença. O professor da aula invertida, ele tem que ter experiência no assunto. Tem que ser especialista. Se ele não tiver experiência no assunto, não funciona esse método. Não funciona. Funciona, por exemplo, na tutoria, que eu mais oriento a discussão. Mas é que é diferente, na tutoria, a gente tem um bastidor de um especialista que é construído. Claro. Né? Então, ele tem um bastidor. Claro. Outro aspecto que eu achei muito importante, que você citou, Ângelo, é a questão que você pode fazer a aula invertida de várias formas. Porque, às vezes, pode parecer que isso requer uma tecnologia enorme, né? Que, às vezes, você lê alguns textos, alguns artigos aí, que você utiliza dispositivos eletrônicos para fazer o pré-teste, para avaliar. Mas, na verdade, a grande diferença, né, é que você otimiza o contato daquele aluno com o seu tempo, né? Ele já chega preparado, né? O pré-work, né? Então isso pode ser feito de várias formas. Vocês querem comentar alguma coisa, refletir sobre alguma coisa? Nós estamos já finalizando. Tá, só um comentário que para avaliar, a avaliação é sempre a mais difícil, você colocou isso, não é fácil a avaliação. Eu costumo fazer 2 avaliações durante o curso. Essa avaliação é aberta por escrito, dá trabalho para corrigir,
Os meninos não gostam de escrever, esse Sim. é um alerta. Fala, professor, vou escrever sobre isso, escrever sobre isso. Ou então, dá trabalho para o professor, eles não gostam, mas esse treinamento ele é importante, é uma avaliação interessante, porque na hora que ele tem que escrever e argumentar, você consegue avaliar o quanto que ele cresceu durante Sim. o curso. E a discussão é o seguinte, professor, mas na avaliação não foi o que a gente discutiu em sala. Não foi mesmo. A gente se preparou num determinado assunto e agora você vai ter que aplicar esse assunto. Sim. E eles falam, não, mas durante o curso todo a gente só faz na prova o que a gente discutiu. Aqui é diferente. Profissionalismo. Você vai aplicar o que você discutiu. Então, você não vai exatamente na prova reproduzir o que foi discutido. Sim. Eles têm uma dificuldade nisso, mas na hora que a coisa começa a funcionar, eles falam, estou entendendo como é que funciona, e na prática isso é interessante. Para avaliar, para variar, a avaliação é a parte mais difícil do método, eu não tenho muita dúvida. O feedback ele vai ser feito em todas as atividades, esse aluno vai ter um feedback. Dessa avaliação formativa e a avaliação somativa, ela pode ser também em diferentes níveis. Ela pode respeitar o nível de aprendizado de um grupo de alunos. Ela não precisa ser a mesma avaliação, as mesmas questões, por exemplo, para todo o grande grupo. O professor ele pode também individualizar essa avaliação. Perfeito. Dá muito mais trabalho para o professor, exige muito mais do professor. Né? As metodologias ativas exigem muito mais do que as tradicionais. É muito mais fácil eu preparar meus slides, né? Os nossos slides, chegar lá e... Né? E aí, nas aulas expositivas, a gente sempre olha 4, 5, 6 alunos que estão ali mais na frente, vidrados, engajado, olhando, né? Tá engajado. E aí eu falo, nossa, eu tô dando uma aula maravilhosa, 6 alunos me olhando. O restante tá perdido em outros mundos, então é muito mais difícil. Esse que é o grande problema, né? Isso que me encantou, sala de aula invertida. Nas metodologias ativas eu venho me encantando cada vez mais, né? Em sala de aula invertida, porque... eu vou ter uma atenção, né, para aqueles estudantes que estão com mais dificuldade. É o que a gente fala em saúde pública, atenção primária, no SUS, né, em equidade. Equidade é você atender mais aqueles que mais precisam. Então, seria a gente fala de oferta de saúde equitativa aqui, seria uma educação, né, um processo educacional mais equitativo. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer aos professores, foi uma discussão muito rica, e aproveitar para convidar os demais professores a estimular um envolvimento maior com a nossa metodologia, porque o que nós estávamos discutindo aqui antes da gente começar essa gravação, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se deslumbra, mais a gente percebe como é importante você escutar, aprender, refletir, estudar, né? Então, eu gostaria de agradecer aos professores, muito obrigado, e a gente poderia encerrar. Obrigado, gente.